noite. No programa desta segunda-feira, o meu entrevistado é Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual pelo PL. E ainda a discussão sobre a redução do perímetro urbano de Mossoró com a aprovação do novo plano diretor. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Eu já estou esperando aqui a sua mensagem, a sua contribuição, para que a gente consiga também receber aí a sua participação no programa Cenário Político. Hoje o meu entrevistado é Jorge do Rosário, presidente do PL Municipal e também pré-candidato a deputado estadual pelo partido. E antes da gente começar a nossa conversa com Jorge do Rosário, eu vou trazer essa reportagem porque o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mossoró, o Sinduscon Oeste, fez uma crítica à proposta destinada ao novo plano diretor do município, que trata da redução do perímetro urbano aqui de Mossoró. O novo plano diretor tem como objetivo orientar o crescimento e o desenvolvimento econômico, territorial e social de Mossoró. No entanto, o Sindicato da Indústria da Construção Civil da cidade, o Sinduscon Oeste, tem se posicionado contra uma proposta constante nas novas diretrizes. A entidade critica a possibilidade de redução do perímetro urbano de Mossoró. Argumenta que a medida ocasionaria injustiça aos que possuem suas propriedades em perímetro urbano atualmente e, com a confirmação da mudança, poderiam ter esses espaços definidos como zona rural. Um dos pré-requisitos para que se coloque um plano diretor na cidade é justamente esse, né? É que tenha ampla participação popular e das entidades de classes interessadas. Então, desde o início, a Prefeitura de Mossoró procurou o Sinduscon e nós fizemos parte do núcleo gestor, né? E estamos acompanhando desde os primeiros passos até agora nesse processo final. Cristiano detalha que a proposta de novo plano diretor implica a redução do perímetro urbano em todas as regiões da cidade. Acrescenta que o plano deverá ser encaminhado à Câmara Municipal e que a expectativa é sensibilizar a classe política a não aprovar esse ponto específico. Especificamente sobre essa questão do perímetro urbano, realmente foi um dos pontos que o Sinduscon defendeu que se mantivesse o perímetro urbano anterior, já que o plano diretor existe há quase 20 anos, então o atual plano diretor existe há quase 20 anos. Né? Ele foi votado em 2006, eu acho que ele entrou em vigor aí por volta de 2007. Então, para a gente não fazia sentido diminuir o perímetro urbano, certo? Mas, infelizmente, democraticamente, nós fomos vencidos no voto, né? Apesar da crítica à proposta de redução do perímetro urbano de Mossoró, o vice-presidente do Sinduscon salienta que o novo plano diretor tem um papel importante, visto que possibilitará segurança jurídica. Essa eu vejo como realmente a maior importância do plano diretor, é nos dar segurança jurídica para que possamos empreender e esses imóveis possam ser regularizados dentro de um padrão excelente de documental. Tá aí a participação do Sinduscon, a gente trouxe aí a palavra do Sinduscon sobre essa redução do perímetro urbano, que é uma das mudanças que acontecem com o novo plano diretor de Mossoró, que vai ser aprovado, enviado para a Câmara ainda para ser apreciado pelos vereadores. Mas a gente vai tratar desse assunto também com o meu entrevistado de hoje, Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, presidente do PL aqui de Mossoró. Jorge, a gente já tratou dessa discussão aqui no Grupo TCM em outra ocasião, em outra entrevista, que tem a ver também com essa situação do perímetro urbano, dessa redução e do que é que isso implica para a construção civil de um modo geral, mas para a cidade, para quem pensa em comprar um imóvel, tudo isso que deve ser alterado aí com essa proposta que ainda vai ser votada. A gente vai começar logo com essa provocação, Jorge. O que de fato isso altera na rotina de Mossoró e o que é que isso impacta na construção civil, no mercado da construção civil aqui da cidade? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. Olha, diminui o tamanho da cidade. Para os telespectadores entenderem, nós temos uma área que é atual, pelo
que foi há quase 20 anos atrás, que foi decidido dentro do plano diretor, que foi elaborado há quase 20 anos. Então, onde ficou determinado o perímetro urbano, que é onde se pode construir. Essa é a questão, onde se pode construir, considerando aquela área como urbana. E agora, nesse novo plano diretor, por decisão da Prefeitura de Mossoró, ela resolveu diminuir essa área. O que quer dizer que diminui o tamanho da cidade, onde se pode se construir, onde vai poder se construir. Eu acho isso um erro. Eu já emiti minha opinião como operador do mercado imobiliário há mais de 30 anos, como já fui presidente do Sinduscom e participei da elaboração do outro plano diretor. E a gente sabe da importância que é esse perímetro urbano. Eu não vejo nenhuma justificativa para diminuir esse perímetro urbano, ou seja, diminuir o tamanho da cidade. Então, por mais que a prefeitura tente justificar, eu não vejo nenhuma justificativa. Qual é a justificativa que a prefeitura apresenta? Você tem participado aí das discussões? Sim, a prefeitura tem dito que é uma maneira de diminuir investimentos públicos na cidade. Ora, mas a prefeitura tem que capacitar, ela tem que criar condições de investir mesmo. Eu quero lembrar que quando qualquer construtor vai fazer, por exemplo, um loteamento, onde há uma expansão imobiliária naturais, o que ocorre é que a própria prefeitura está previsto no próprio plano diretor, tem que fazer com toda a infraestrutura. Então, vamos ter pavimentação, energia, água, é o que se vê aí. Evidentemente que quando você faz um conjunto habitacional, por exemplo, com 2.000 casas, você vai ter que ter uma escola, você vai ter que ter um UBS, tem alguns equipamentos públicos que tem que ter lá. Mas também 2.000 casas, vamos ter mais IPTU, mais imposto, taxa de iluminação, taxa de lixo. E é para isso, se você restringir o crescimento, porque vai gerar demanda pública, a gente vai ficar restrito a uma cidade pequena com medo de crescer. Então eu acho um equívoco, um erro, diminuir o tamanho de Mossoró para diminuir essa demanda pública. Você hoje integra o Sinduscom ainda na diretoria? Sim. Aí o Sinduscom pensa em se posicionar para evitar essa aprovação, evitar que essa redução ela vá a plenário da Câmara, né? Já como o prefeito tem maioria, né? Facilmente aprovada? Eu penso que o Sinduscom se manifestou aí na entrevista com você, através do meu amigo Cristiano Tito, que é vice-presidente do Sinduscom, e já se manifestou. Oficialmente, eu não tenho conhecimento que vá se manifestar, mas nós já temos o Conselho de Arquitetura, CAL, que já se manifestou contra essa atitude. Eu quero lembrar que são os arquitetos que mais entendem de urbanismo. Eles estudam para isso. Nós temos também o CRECE dos corretores, os corretores imobiliários, que já emitiram uma nota contra essa decisão, essa proposta, que ainda é uma proposta, de redução do perímetro urbano, e vou insistir, diminuição do tamanho de Mossoró. Então, isso é uma decisão que já tem alguns órgãos, alguns conselhos, o Conselho de Arquitetura, que foi contra. E eu insisto, eu acho que é um equívoco, um erro. E nós vamos ter um problema, porque isso vai para... Já foi discutido nas reuniões, nas conferências, e que se fala muito nisso, mas eu quero lembrar que essas conferências, ao final, é aprovado o que o prefeito e que a prefeitura quer. Porque o prefeito nomeia uma comissão, um núcleo lá, onde a maioria é escolhida por ele de pessoas que participam da gestão. Então, certamente, por mais que o Sinduscom, outros órgãos CDL participam dos debates, mas na hora de votar eles sempre têm a maioria e prevalece o que a gestão quis. A minha preocupação é que a proposta do plano diretor, com esse carimbo
de legitimidade que foi discutido com a sociedade, tudo isso, mas ao final foi votado da maneira que se quis, vai chegar na Câmara dos Vereadores, onde poderia ter uma discussão maior, e o meu temor é que não tenha tempo para essa discussão, porque ao final os vereadores é quem tem o dever de aprovar ou não, de analisar, porque eles são os legítimos representantes do povo e eles, a meu ver, deveriam ter tempo para analisar. São mais de 400 artigos. Deve estar chegando na Câmara esses próximos dias e a notícia que aí a especulação também, se isso configurar, eu me preocupo também, porque não vai ter tempo para debate. E é preciso que os vereadores se debrucem sobre a importância do plano diretor, esse novo plano diretor, que é muito importante para a cidade. Define o que é que a gente pode fazer e o que é que não pode fazer. E dentro do perímetro urbano é isso que eu digo. Define que Mossoró diminuiu de tamanho para você poder construir. Mas vamos aqui para essa reportagem, porque hoje o governo do Rio Grande do Norte, o governo do estado, inaugurou a nova sede da Delegacia de Plantão de Atendimento a Grupos Vulneráveis lá em Natal. O governo do estado inaugurou nesta segunda-feira a nova sede da Delegacia de Plantão de Atendimento a Grupos Vulneráveis. A unidade funciona no complexo da Cidade da Polícia Civil, no bairro da Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. As mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, a população de rua, a questão do racismo, da intolerância religiosa. O dado concreto é o seguinte, é que passam a ter agora um plantão 24 horas, instalações aqui modernas, para acolher, para receber com dignidade as vítimas que aqui cheguem e dar a proteção, tá entendendo? Que elas exatamente precisam. A delegacia foi projetada para oferecer atendimento especializado e humanizado, funcionando 24 horas por dia. A estrutura conta com 22 ambientes, entre eles salas de atendimento, espaços de acolhimento e uma brinquedoteca. Então, logo nós assumimos a gestão, a coordenadora nos solicitou que criássemos o serviço do plantão de atendimento às mulheres. Criamos na Zona Norte uma equipe pequena, mas à medida que as nomeações de pessoal foram feitas, os investimentos foram aumentando, nós fomos melhorando essa estrutura e hoje nós entregamos aqui esse investimento de R$1.600.000, pronto, uma estrutura digna, acolhedora, humanizada e especializada. A nova delegacia passa a centralizar o atendimento a esses grupos durante as 24 horas do dia. A estrutura também foi pensada para garantir mais acolhimento e mais privacidade às vítimas. A nova estrutura contou com um investimento de R$1.600.000. A expectativa do governo do estado é que o espaço garanta mais dignidade e segurança para as vítimas que procuram apoio na Polícia Civil. Isso se soma aos avanços imensos que nós tivemos ao longo desse período. 17 anos para ter 5 delegacias de atendimento à mulher. Em 5 anos eu entreguei já 7 novas delegacias. A Patrulha Maria da Penha existia em Natal. Hoje ela está presente em todas as regiões do estado. A Casa Abrigo, a Maria da Penha vai para a escola, trabalhando lá no currículo. A Maria da Penha vai às cidades. Ou seja, o dado concreto é que o Rio Grande do Norte, presente no Pacto Brasil, pelo fim do feminicídio, dada a escalada da violência contra as mulheres, fazendo exatamente o seu dever de casa e conclamando todos os poderes e conclamando exatamente a sociedade, porque nós não podemos de maneira nenhuma deixar que se normalize essa questão da violência contra a mulher. Tá aí a fala da governadora Fátima Bezerra, mais uma delegacia que ela trata, que é a Delegacia para Grupos Vulneráveis, que foi entregue lá na cidade de Natal, capital aqui do Rio Grande do Norte, e a expectativa aí também desse atendimento direcionado para esses grupos aqui no nosso estado. Olha, a gente tem aqui várias participações. Eu vou trazer aqui 2 perguntas que têm a ver com o tema que a gente trouxe no bloco anterior, Jorge, que é sobre o plano diretor de Mossoró. E aí o plano diretor, quem participa aqui é o Antônio Félix, que é professor e economista lá do Alto da Conceição, diz que é muito importante para o tamanho da cidade,
Mossoró precisa ser bem desenvolvida e ter um plano bem organizado. Está aí a participação aqui do Antônio Félix. E tem uma pergunta que é sobre as entidades de classe. Participaram dessa elaboração do novo plano diretor? Quem pergunta aqui é o Gerson Nóbrega. Não, algumas entidades participaram. Um abraço para Gerson, ele sabe que participaram da entidade. Por exemplo, o Sinduscom, como foi dito, participam dos debates. Todos os debates, CDL participou e outras entidades são convidadas. Mas ele sabe também, e a gente sabe, que como funciona. O núcleo de discussão, de debate, na hora da votação, vota o que a gestão quer que aprove. Aprova o que a gestão quer. É sempre assim. E não é só nessa gestão, não. Quando eu participei da outra elaboração do outro plano diretor, é assim, só que você tem debate que você consegue convencer a gestão atual ou outras gestões que para rever a posição. E até onde eu sei, não foi possível convencer a gestão atual que é um equívoco, é um erro diminuir o perímetro urbano, diminuir o tamanho da cidade. É uma coisa tão óbvia isso, não precisa ser especialista, nem urbanista, nada, para saber. É o bom senso grita que deveria manter o perímetro urbano que está há quase 20 anos. Então, o que a gente fala mais nesse ponto, o plano diretor é importantíssimo, tivemos inclusive alguns avanços na questão de densidade, isso foi debatido, está tudo certo. Agora, tem coisa que a gente precisa falar. E vou repetir, a minha preocupação é porque está indo para a Câmara com a pressa por uma pauta que não é legítima, a meu ver, que em questão de uma candidatura, apressar um plano diretor para poder o prefeito, por exemplo, assinar o plano diretor. Nós vamos ter, se isso ocorrer, nós vamos ter menos de um mês, muito menos de um mês, para discutir mais de 400 artigos. Que foi discutido, mas o órgão legítimo representando o povo e quem vai ter que votar são os nobres vereadores. Os vereadores têm que estar cientes do que eles vão aprovar. Essa é a minha preocupação. Eu acho que precisa de mais tempo. E outra preocupação também dentro do plano diretor, que a gente precisa de um período de transição. Não dá para dizer daqui a 30 dias está em vigor, como querem, porque vai criar problemas jurídicos, insegurança jurídica, muita insegurança jurídica, em função muito mais dessa diminuição do perímetro urbano. Eu vou repetir uma frase que eu disse, já venho repetindo. Essa diminuição causa mais problemas do que solução. Aliás, só causa problemas. Eu não entendo, até agora não entendi por que essa teimosia em diminuir o perímetro urbano, diminuir o tamanho de Mossoró. Tá aí a discussão sobre o plano diretor. Inclusive, a gente vai trazer aqui mais sobre esse assunto, mais sobre esse debate, trazer a prefeitura também para compreender sobre esses argumentos que envolvem a redução do perímetro urbano. E quando a gente fala em redução do perímetro urbano, é como o Jorge está dizendo, é redução da cidade, redução da área urbana de Mossoró. Então, isso já vem sendo discutido há algum tempo, existem as conferências, a gente acompanhou aqui a realização dessas conferências, são segmentadas por temáticas para discutir e trazer essas entidades, trazer esses atores envolvidos diretamente na elaboração desse novo plano diretor, que nada mais é do que as regras também de como a cidade, essa nova dinâmica da cidade. A cidade cresceu muito nos últimos 20 anos e a gente tem uma nova dinâmica, novas necessidades também que são implementadas, que devem ser colocadas também na pauta desse planejamento urbanístico da cidade de Mossoró. Mas a gente vai tratar sobre esse assunto depois, em outra ocasião, inclusive com a Prefeitura de Mossoró, para entender. Mas aqui com Jorge do Rosário vamos falar também sobre política, Jorge. Jorge, presidente do PL aqui de Mossoró, pré-candidato a deputado estadual pelo partido. Jorge, como é que está a formação da nominata estadual fechada do PL? Como é que estão essas definições? Olha, o PL, eu estive numa reunião agora sexta-feira em Natal, com o senador Rogério, Álvaro, toda
a cúpula aí e os pré-candidatos a deputado estadual e federal. O PL é um partido muito grande e tem, acho que para deputado estadual tem mais de 30 nomes, vão ser escolhidos 25. Então a nominata está bem encaminhada e daqui a pouco define os 25 nomes que vão... Então está tranquilo. E a federal também praticamente está fechada, tem mais gente querendo ser candidato, pessoas querendo ser candidato do que vagas. E dá uma certa tranquilidade, porque a nominata ficará completa, tanto para federal como para estadual. Tem uma perspectiva de quantos nomes o PL pretende fazer aí para estadual e para federal, na nominata federal? Eu penso que é uma meta para gostar de 8 a 10 estaduais e de 3 a 4 federais. Essa é uma meta, é possível. Eu penso que a gente vai conseguir atingir esses números. É uma meta, um número alto, né? Ambiciosa, Deputados estaduais, ambiciosa. É ambiciosa, mas a gente tem que pensar grande também. Partido grande é o maior partido do Brasil, tem que ser o maior partido do Rio Grande do Norte. É isso que a gente está buscando fortalecer cada vez mais. E vai mostrar o tamanho de partido. Para ser grande, tem que ter maior número de deputados. Nós vamos ter também o Coronel Hélio como do PL. Como fechado candidato. Já o Coronel Hélio para o segundo Coronel Hélio é o Senado. nosso segundo nome para o Senado, é Stevenson e Coronel Hélio já está definido. Temos o governador, pré-candidato Álvaro Dias, Babá como vice. E já está tudo bem encaminhado e vamos para a luta. Pois é, está aí o PL bem encaminhado já. Inclusive, a bancada do PL hoje na Câmara dos Deputados é a maior aqui do Rio Grande do Norte, com a chegada da deputada Carla Dickson, que com a janela partidária migrou para o PL. Como é que você viu hoje essa mudança? É importante, a deputada Carla Dickson é um quadro importante do PL, da direita, e faz um trabalho muito bom dentro da Câmara dos Deputados. E fortalece demais. Se você imaginar uma mulher que tem um serviço prestado, isso é importante a gente enaltecer, que a política precisa muito das mulheres. Então, aqui eu estou chamando, as mulheres têm que participarem mais da política, porque eu penso que a política vai melhorar muito quando as mulheres estiverem tomando conta total da política, pela sua sensibilidade, pela uma visão diferenciada que há das mulheres. E a gente tem aí na bancada federal, né, 2 nomes à reeleição, né? Na verdade, o Sargento Gonçalves, à reeleição, o deputado Girão, que chega aqui também. Ou seja, a gente já tem deputados renovando o mandato aí, né, com a chegada de novos nomes também nessa nominata. Nós temos uma nominata muito equilibrada. A deputada federal no PL, temos Girão, que sempre tem uma votação. Aí temos Gonçalves, temos Juninho, Sayonara, temos a deputada Carla Dickson, temos Brilhante, que também... Temos Pedro Filho, que é um jovem vereador de Açu, que vai ter tem feito um trabalho muito interessante, que é um outro... Temos, quem mais? Estou fugindo aqui o nome. Eu falei tem até uma de Mossoró, o nome aqui de Mossoró, para deputada federal. Temos a ex-reitora, né? Sim, a Ludmila também. Nina, que é vereadora de Natal e vai ter uma votação tem feito um trabalho muito interessante, é vereadora em Natal, primeira-dama. Então, a gente tem uma nominata muito forte e equilibrada. Pois é, está aí as projeções, pensando nas eleições, a proporcional e também a majoritária, o PL praticamente já fechado com essas definições para as eleições desse ano de 2026. Eu vou trazer mais um trecho de uma entrevista que eu fiz com o deputado Girão, o deputado federal General Girão, e ele fala sobre os investimentos feitos através da destinação de emendas para Mossoró e para a região através do seu mandato. Vamos acompanhar.
E aí, falando ainda dessa prestação de contas do mandato, o senhor falou aí sobre a segurança, mas também há investimentos que o senhor fez através de recursos na saúde, inclusive aqui em Mossoró também, para a região, para a área hospitalar, unidades hospitalares importantes e referência aqui no nosso estado e em Mossoró. Como é que tem sido essas indicações e esse acompanhamento, né? A gente fala muito sobre essas indicações de emendas, a destinação de emendas, mas também a aplicação desses recursos para que a população veja de fato isso chegando aí na ponta. Eu gostaria de fazer uma geral em relação às emendas. Eu tenho 7 anos de mandato e nesses 7 anos eu coloquei para o estado do Rio Grande do Norte R$500 bilhão, 500 milhões em emendas. Atendi a todos os municípios, não tem nenhum município que não tenha recebido pelo menos R$100.022 para custeio da saúde. Então, os recursos colocados para a saúde, recursos colocados para a segurança pública, para a infraestrutura são muitos. Eu gostaria de destacar aqui basicamente segurança pública aqui em Mossoró. Eu coloquei um recurso para construir a sede do 12º Batalhão da PM. Até hoje não está concluído, isso foi colocado em 2019. Eu coloquei 1.200.000, o mesmo valor da PM, para a segurança pública de Mossoró, onde eu tinha trabalhado, né, até 2017, coloquei em 2019 esse valor, para fazer um sistema de vídeo monitoramento na cidade. É uma cidade de divisa, a gente sabe que o novo cangaço está aí mesmo e a gente precisa combater o novo cangaço. Esse dinheiro até hoje não foi utilizado. Está aí a entrevista do general Girão, veio aqui ao Grupo TCM conceder essa entrevista, trazendo essas informações aí da prestação de contas do mandato. E aí, Jorge do Rosário, que é pré-candidato a deputado estadual, Mossoró hoje não tem um representante da cidade na Assembleia Legislativa. Se falou muito sobre isso na Câmara dos Deputados também, que essa importância de Mossoró ter um representante da cidade que teve durante muitos anos e ficou sem esse representante, né? O que é que você acha disso, Jorge? Você que se coloca também nessa posição como representante de Mossoró lá na Assembleia. Olha, Natália, eu acho lamentável. Mossoró já teve de 4 a 5 deputados no mesmo mandato, estaduais, deputados estaduais. Já tivemos 2 deputados federais no mesmo mandato. E isso está fazendo falta, porque faz falta. E por que faz falta? Faz falta porque a gente está achando bom, achando ruim, tudo é decidido dentro da política. Quando se fala aí do deputado Girão, disse que está mandou emenda para Mossoró, e ele mandou realmente, inclusive nesse mandato agora, quando não se tem, quanto mais deputados se tenha da região, de Mossoró e da região, vai trazer mais benefícios para a cidade. Isso é muito óbvio e me parece, e eu penso que a gente precisa refletir, o povo de Mossoró precisa fazer uma reflexão e entender que há uma necessidade de uma participação, de um fortalecimento político da nossa cidade, da nossa região. Nós já fomos muito fortes politicamente, hoje já há um certo tempo que a gente vem com essa deficiência. Eu coloco meu nome como um pré-candidato a deputado estadual dentro desse prisma, porque Mossoró precisa ter pessoas que conheçam os seus problemas, que andem nas suas ruas, conheçam as suas deficiências, seu potencial também para defender dentro da política para a gente poder resolver os nossos problemas. Como eu falei e repito, os nossos problemas, a gente achando bom, achando ruim, serão resolvidos dentro da política. Trazer aqui mais participação dos nossos telespectadores, acompanhando aqui o programa Cenário Político. Hoje está bem participativo, viu, o programa, Coisa Jorge? boa. Olha, a Francisca Francineide, ela pergunta: Jorge, pré-candidato, caso eleito, você irá priorizar uma discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal do Estado? Hoje, o que você acha, que você sabe e tem acompanhado sobre esse assunto? Lei de responsabilidade fiscal, limite de gastos com o pessoal, como é que Jorge do Rosário, pré-candidato, tem acompanhado essa discussão sobre essas questões orçamentárias e fiscais do Estado? Olha, o Rio Grande do Norte gasta hoje 56% com a folha de pagamento, quando a lei de responsabilidade fiscal preconiza 49%. Então, a gente está bem fora. E por que isso é ruim? Pelo lado que o Estado fica comprometido para conseguir financiamento, então compromete. A questão fiscal é importante para qualquer governo, seja ele qual for. E nós temos uma situação dramática, que já foi dito que nós temos um déficit aí de
3 bilhões. Isso é dito pelo governo, as contas do governo. Não sou eu que está dizendo isso. Isso é muito ruim também para o Estado. É preciso que a gente faça um planejamento. O Estado precisa recuperar a sua capacidade de investimento para a gente está numa situação muito difícil. Isso está tão difícil que está refletindo na questão política de quem vai assumir o governo do Estado. É uma coisa inusitada quando a gente está com dificuldade de ter alguém para assumir, no caso de uma vacância, caso a governadora Fátima Bezerra resolva renunciar para disputar o Senado. E tá, esse debate é um debate que, eu sinceramente, é o retrato da situação fiscal do nosso Estado. Eu lamento, é preciso fazer alguma coisa, e esse alguma coisa é um planejamento, não se recupera, não dá para a gente sacrificar os serviços públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, mas é preciso fazer alguma coisa. Pois é, tá aí a posicionamento. Eleição indireta é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho também. Mandar aqui mais um alô, quem participa aqui do nosso programa é o Arthur Leite, lá no Planalto 13 de maio. Sucesso ao amigo Jorge, ele diz, parabéns pelo programa. Obrigado. Diz que Deus ilumine os seus propósitos. Também o Sargento Niel e Dona Dita, lá no bairro Sumaré, sempre participando aqui do programa Cenário Político. Nonato Gomes e Edilene Moraes, lá no Van Rosado, também participando aqui do programa. E também tem uma mensagem aqui, que é lá que hoje é a abertura da festa de São José, lá no bairro Bom Jardim, aí a festa tradicional. São José, que é tão importante aqui para o nordestino, né? Dia 19 de março, dia de São José. Quando chove no dia de São José, o sertanejo diz que vai ser um bom mês. Vai ser um bom período de inverno, um bom período de chuvas para a agricultura. É o que diz a sabedoria popular, a sabedoria religiosa. E a gente traz também essa participação aqui. Jorge, aí falando sobre a eleição indireta, eu até perguntei isso ao deputado Girão. O PL tem um nome, ou articula um nome para disputar esse mandato tampão? Olha, o PL até agora não apresentou nenhum nome, mas o PL tem voto. Tem voto para... Hoje eu penso que nós temos de 8 a 10 deputados para um nome. Então, o nome do PL, seja ele qual for, já entra com uma boa vantagem, precisando de mais 3 votos para... Essa eleição ainda está sendo conversado ainda, porque depende também se a governadora vai renunciar ou não. Essa é a grande questão. Só vai ter eleição se a governadora renunciar. E a governadora, alguns analistas aí dizem que a governadora só renuncia se tiver os votos. Então, nós temos aí uma questão que vai ser jogada até o último, eu penso que até a 25ª hora. Mas é claro que eu participei de algumas conversas que está se articulando, ver como é que vai ser. E ninguém vai entregar também a estratégia ou as conversas, porque não dá para... Tem muita conversa de bastidor, mas nada certo. Nada certo ainda, né? E o pré-candidato ao governo da composição do PL, o Álvaro Dias, disse que é um nome técnico. Ele fala de um nome técnico aí estudado pelo PL para essa disputa aí do mandato tampão. E eu perguntei a Girão, qual é esse nome técnico? E ele disse que não, está em discussão, né? Mas que em definições ainda. A gente tem bons nomes técnicos. Essa é a questão, é criar um consenso em cima. Ou que nenhum grupo tem voto suficiente para decidir qual é o nome. Então tem que haver toda uma conversa, toda uma negociação, e essas conversas estão acontecendo. E aí vamos falar do evento que o PL organiza para o lançamento da pré-candidatura de Álvaro Dias, da chapa majoritária, também desses prefeitos que apoiam o projeto. Vai ser dia 21 de março, não é isso, Jorge? Aí me diz uma coisa, em relação a esse evento, vai ser a mudança partidária aí do atual ex-prefeito e pré-candidato Álvaro Dias, que sai do Republicanos para o PL? Sim, sem dúvida. No dia 21 de março agora, nós vamos ter essa filiação de Álvaro Dias, do nosso candidato, nosso pré-candidato,
Vai ter a presença também honrosa de Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato a presidente da República, e a apresentação da chapa majoritária. Então vai ser um momento muito bacana e certamente muito prestigiado. Que vai acontecer lá em Natal? Lá em Natal. Já tem definição de local, horário? Estava previsto para ser eu agora me Boulevard, vai ser no Boulevard. É um espaço muito amplo e vai ter muita gente, vai ser muito prestigiado, porque já é o pontapé, a pré-campanha já toma outro rumo e outro ritmo. E falando dessa composição aí da majoritária também, Jorge, a gente tem aí pré-candidato Álvaro Dias, o Babá Pereira como vice, temos os 2 nomes ao Senado confirmados, conforme você falou, o Stevenson, o atual senador, candidato à reeleição, e o Coronel Hélio. Nessa composição a gente tem o nome daquele bolsonarismo raiz, que é o Coronel Hélio, né? E os outros que já estiveram em outros partidos, já mudaram, né? Como é que você vê hoje o PL e essa influência do bolsonarismo, inclusive o deputado Girão e outros nomes que vão compor também essas nominatas? Olha, eu vejo o nome do Bolsonaro ainda é muito forte. Ele tem uma quantidade enorme de eleitores, mas não é suficiente para decidir uma eleição, para ganhar uma eleição majoritária, a meu ver, por exemplo, como Flávio. Flávio Bolsonaro tem crescido muito, para alguns surpreendentemente, surpreendeu positivamente, porque ele está fazendo também, ele é um cara mais leve, é uma pessoa que tem um diálogo mais fácil. Até pela idade também, a maneira dele ser, que ele é filho de Bolsonaro, mas não é igual a Bolsonaro, ele tem a luz própria, né? E eu penso que para ganhar uma campanha majoritária, seja para o governo, ou presidente federal ou estadual, ele precisa conversar além da sua turma. Ele precisa... E eu acho que é esse trabalho. Álvaro, por exemplo, tem foi prefeito de Natal, saiu muito bem avaliado, já foi deputado federal, já foi presidente da Assembleia Legislativa, então sabe fazer política e a política é diálogo e conversar com todo mundo. Então, o PL tem a força do bolsonarismo, mas tem também outras figuras que acompanha a Flávio Bolsonaro, por exemplo, mas também atuaram já em outros setores, e isso é bom porque soma e vai somar. Eu penso que a gente tem todas as condições para fazer o governador e dar uma votação muito boa para o nosso candidato a presidente. Pois é, a gente tem aqui mais participação no programa Cenário Político. Já estamos terminando aqui nosso tempo. A última pergunta, viu, Jorge? O João, lá do diretor da UPA, do Alto São Manuel, também participa aqui, manda sua interação também para o programa Cenário Político. O professor Emanuel Nunes, que diz que... Um abraço aí para o Jorge do Rosário, diz que é um dos melhores nomes para a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Obrigado. E parabeniza aqui pela condução do cenário político da TCM, agora que eu assumi aqui o programa no lugar de Vonúvio. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta do Luiz Aires, ele sempre traz perguntas assim mais polêmicas, e ele fala desse acompanhamento dessa operação da PF aqui em Mossoró, cujo prefeito foi investigado. Como é que você acompanha esse caso? Eu acompanho com tristeza. Porque é lamentável que isso tenha ocorrido. Apesar, eu sou do campo, eu sou da oposição, mas eu não desejo mal. Eu quero que a nossa cidade apareça, mas apareça de forma positiva. Isso é ruim para todo mundo, mas cada um que responda pelos seus atos. A gente tem que... A Polícia Federal está investigando, eu não vou pré-julgar, não vou dizer quem é quem, mas a justiça vai, ao final haverá um julgamento e a gente vai saber quem é inocente, quem não é. Eu só quero que se faça justiça. E a Polícia Federal tem que investigar e está tudo certo. Obrigada, Jorge do Rosário, pela participação aqui no programa Cenário Político. Boa sorte aí na caminhada.
Eu que agradeço, Natália, pelo convite, eu sempre sou muito bem recebido aqui. Eu quero aproveitar também para pedir para que me sigam nas minhas redes sociais, Jorge do Rosário RN, vá lá, me sigam que vocês vão me conhecer melhor. Obrigado. Obrigada, Jorge. O cenário político desta segunda-feira fica por aqui. A gente tem uma semana de muita entrevista. Conto com você amanhã, 7h25 da noite. Até lá. Tchau, tchau.